Os problemas da vida nos levam a viver assim, ou nos sentir assim, como a visão de Ezequiel, que era uma visão de um vale de ossos secos, um buraco, um lugar sem saída. Quando você pensa num vale, imagina as montanhas de um lado, montanhas de outro lado, e no meio, lá embaixo, o vale. Só que a visão de Ezequiel não era apenas o vale, era um vale de ossos secos. E quando a pessoa passa por um vale, todo mundo passa pelo vale da vida, passar por um vale é algo inevitável. Todos nós passamos de forma figurativa por um vale. É aquele momento de dor, é aquele momento de angústia, é aquele momento de sofrimento, é aquele momento que parece que não tem mais jeito, parece que é o fim, parece que não tem saída, parece que não vai dar nada certo. Esse é o vale. Quando você entra numa crise, pastor, o que é crise? É quando você passa por um problema que com as suas próprias mãos não tem como resolver. Você precisa de forças maiores. Este é um vale, vale de sofrimento, de angústia, seja qual for a área da vida em que a pessoa está. Mas o problema, quando se está no vale, é a visão. A visão é uma das coisas mais importantes do cristão. A visão é algo que você tem de mais importante na sua vida. Eu não estou falando de vista, estou falando de visão. Vista é o que os meus olhos enxergam, mas visão é que a minha esperança, a minha fé enxerga. Visão é enxergar lá na frente. Visão é uma estaca fincada lá no futuro. Visão é uma foto, é um retrato do seu futuro. É aquilo que você acredita que vai alcançar, é aquele lugar que você acredita que vai chegar. Isso é visão. E assim como imagina a sua alma, assim é. E quando estamos em cima do monte, nós olhamos ao longe e nós temos visão. Quando se está talvez num lugar amplo, você olha e vê o horizonte e você vislumbra um futuro, você vê um lugar. E quando nós conseguimos enxergar um lugar, nós queremos ir até lá. Nós temos força para caminhar porque nós queremos chegar. Quando você consegue ver lá na frente a esperança, a energia, a curiosidade, o que tem lá, e eu começo a caminhar. Mas quando se está no vale, o problema é que olha para um lado, para o outro e não consegue enxergar muito além dos montes. Não consegue se ter uma visão. E quando não se tem visão, não se tem esperança. Quando não se tem visão, nenhum lugar que a gente almeja chegar, falta energia, falta vida. Quando se está no vale de sofrimento, e nós olhamos de forma natural, a única coisa que nós conseguimos enxergar é a dor, é o sentimento de solidão. Pastor, eu já ouvi muito tempo as pessoas dizendo assim: pastor, solidão, eu não sei porquê, eu me sinto tão só. Porque tem muitas pessoas na minha vida, mas mesmo assim eu me sinto só. Muitas vezes eu sinto uma solidão grande no coração. Minha família é grande, eu tenho muitos amigos, mas uma solidão muito grande. Porque a solidão não é a ausência de pessoas na sua vida. A solidão, ela se instala quando não se tem visão, quando não se tem esperança, quando não consegue enxergar. Então, solidão é a ausência de rumo. Você não sabe para onde vai, você não sabe o que vai acontecer, e você se sente só. E as pessoas enfrentam a solidão na vida, a todo momento. Chega um momento em algumas áreas que a gente não sabe para onde vai, não sabe como vai chegar, não sabe o que fazer, e nós nos sentimos desorientados. Então a solidão vem e bate a porta. A solidão é quando nós não sabemos para onde vamos. E quando se está no vale, muitas vezes esse sentimento é forte. Nós não sabemos para onde vamos, não sabemos aonde vamos chegar, e a dor se instala. Esses dias eu estava conversando com alguém sobre a dor, e a maior dor do mundo.
e nós estávamos discutindo qual é a maior dor do mundo. E a maior dor do mundo é exatamente a dor da solidão, é a dor da depressão, é a dor que a pessoa sente por estar deprimida na sua alma. A pessoa em depressão é aquela pessoa que não tem esperança, que não sabe para onde ir, a sua questão mental, a sua questão psicológica está abalada, fisiológica também, ela não tem uma regularidade na vida. A pessoa deprimida, em depressão, às vezes dorme demais, não tem vontade de fazer nada, só dormir. Tem gente que quando está com depressão não consegue dormir, não tem sono. Alguns comem demais, outros não conseguem comer. Em cada pessoa se manifesta de um jeito diferente. Só que é uma dor terrível da alma que leva a pessoa a desejo de dar cabo da sua própria vida. Então a maior dor do mundo não é a dor, por exemplo, da fome, porque quem tem a dor da fome tem vontade de comer. Quem tem a dor da sede tem vontade de beber. Quem tem a dor de qualquer coisa, há nele uma vontade de vencer aquela dor. Mas quando se tem a dor da depressão, a pessoa não tem vontade de mais nada. E às vezes a vontade é só de morrer. A vontade é de dar cabo ao seu sofrimento, é de tirar este sofrimento. Na grande verdade, quando uma pessoa chega a pensar em suicídio, ela nem quer muito dar cabo da sua vida, ela quer dar cabo do sofrimento, da dor que grita na sua alma. Então é a pior dor que existe. E quando se passa pelo vale, muitas vezes, essa dor se torna constante. Por isso temos que ficar atento. Se você tem estado triste, se você tem estado muito angustiado, se você é aquela pessoa que qualquer coisa que antes era normal e hoje te deixa estressado, hoje te deixa nervoso, é aquilo que qualquer coisa te deixa com dor de cabeça, dores nos ombros, dor no corpo, dor no estômago, qualquer coisa te abala, é uma luz amarela que tem que se acender, é o seu corpo reagindo e gritando por causa de um sentimento na tua alma. É hora de parar, analisar e cuidar de você, porque se você não cuidar de você, os outros cuidados serão em vão. É interessante, Jesus disse assim: você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Então a primeira coisa é amar você. Se você não amar você, não tem como você amar o outro. Se você não cuidar bem de você, você vai falhar no cuidado do outro. Então você é uma pessoa importante e merece cuidados. Você precisa cuidar de você. Às vezes a luta é tão grande, e às vezes a gente tem tanta coisa para fazer, e vira e mexe nós nos pegamos, né? Eu cuido de tanta gente, mas quem é que está cuidando de mim? Não sei se você já parou para pensar assim. Eu cuido de tantas pessoas, eu me preocupo com tantas pessoas, mas quem é que está cuidando de mim? Quem é que está se preocupando comigo? O vale é uma metáfora de um lugar decadente, de um lugar onde não se existe mais vida, só existe morte. Quando Ezequiel viu o vale era apenas de ossos, ossos, ossos. Quando você vai num cemitério, pelo menos eu costumo olhar nas lápides, nomes das pessoas, nascimento e morte. Ali dentro tem um túmulo, ali dentro do túmulo tem restos mortais, ossos. Mas aqueles restos mortais é de alguém que um dia foi forte, de alguém que teve uma história, de alguém que talvez combateu um bom combate, de alguém que talvez sonhou e viveu os seus sonhos, ou de alguém que não conseguiu viver os seus sonhos. Mas quando se fala de ossos, nós logo pensamos o que antes de osso, o que era forte, vida. A pessoa tinha vida, a pessoa era forte, e agora apenas ossos.
Então o ossos é símbolo de uma vida que se foi, algo que era forte, mas que encontrou o seu fim. E Deus leva Ezequiel para ver esse vale de ossos secos, e ele compara estes ossos secos com o povo de Israel. Deus diz para Ezequiel: Ezequiel, o meu povo está assim, era forte, tinha vida, mas agora está morto, por causa dos problemas, das dificuldades da vida. A Bíblia diz em João, capítulo 5, versículo 11, 12, 13, da epístola de 1 João: quem tem Jesus, tem a vida, mas quem não tem Jesus, não tem a vida. A vida, ela está em Jesus, e quando falamos da igreja, e falamos de forma espiritual, vida. Você se lembra, escute, olha aqui para mim, você se lembra, é só para você pensar, é só uma pergunta retórica, você se lembra do dia em que você teve um encontro verdadeiro com Deus? Você se lembra o dia em que você aceitou Jesus como teu Salvador? Se eu pedisse para você agora recordar, puxar na tua memória, no teu pensamento, um dia impactante na sua vida com Deus, um dia impactante na sua história, que dia que está vindo aí na sua mente? Talvez tenha sido o dia em que você foi selado com a promessa, em que você foi batizado no Espírito Santo. Talvez o dia em que você recebeu Jesus como Salvador de verdade. Você chegava na igreja e quando o culto começava, parecia que você estava entrando nos céus, parecia que você sobrevoava como os anjos sobrevoam diante do trono cantando e louvando a Deus. A sua alegria era imensa de estar na casa do Senhor, a sua felicidade era visível a todos. Quando você recebeu Jesus, aquele amor, aquela paixão pelas almas, aquela vontade de trabalhar, aquela vontade de fazer, de construir, e você começou a orar, jejuar, trabalhar, construir, fazer, mas de repente a circunstância da vida, os problemas, o sofrimento, a angústia, a dor veio e roubou de você essa vida. E às vezes quando se olha para você, vê apenas hoje um religioso, alguém que vai na igreja porque tem medo de morrer e ir para o inferno, porque se não tivesse medo talvez nem iria mais na igreja, porque aquele prazer de estar na presença de Deus foi embora, aquela alegria, aquela vontade de trabalhar, aquela vontade de produzir já não existe mais. Talvez você era aquela pessoa que fazia acontecer, mas hoje você apenas espera ou apenas vê as coisas acontecendo. Já não há mais aquela força. Vale de ossos secos, ossos, ossos e ossos. E ali era um lugar de morte. O vale de ossos secos era um lugar de morte. Morte. Por favor, pense um pouco, o que é a morte? Quando pensamos em morte, logo nós pensamos, quando alguém vai para a sepultura, pensamos no velório, pensamos em cemitério. Quando se fala em morte, logo se pensa em uma experiência que acontece no fim da vida, quando o tempo acabou. Mas o povo, na visão de Ezequiel, estava vivendo em morte. Tanto é que Deus diz: eu vou abrir as vossas sepulturas, porque vocês estão mortos. Mas eles andavam, eles falavam, eles estavam vivos. Então isso me leva a ver que a morte não é uma experiência que acontece no fim da vida, mas a morte acontece todos os dias durante a vida de muitas pessoas. A morte é aquele momento em que você não tem mais esperança. A morte
a sua vida em algumas áreas é aquela que você acha que não tem mais jeito, acabou, é o fim. A morte é tudo aquilo que diz não vai dar certo, a morte é tudo aquilo que te puxa para baixo, a morte é tudo aquilo que diz não adianta tentar, acabou, não tem mais jeito, e isso acontece durante a vida. O povo de Ezequiel estava vivendo assim. A morte é quando você não tem força para mudar, e você talvez já tenha dito, olha, não tem como, vai ficar desse jeito. A morte é aquela força que diz que todo esforço que você fizer será inútil, porque não vai mudar nada. Então tem muitas pessoas profetizando, ou professando, melhor dizendo, a vida, mas tendo experiência de morte no seu cotidiano. Assim estava o povo de Israel, e assim está muitos da igreja de Deus nos dias de hoje. Quando Deus olha para você, o que Ele tem visto em você? A vida ou a morte? No seu dia a dia, na sua casa, no teu trabalho, nos teus pensamentos, nos teus sonhos, na sua história, o que Deus está vendo? Vida ou morte? Ezequiel é levado na visão a olhar para o vale, e o vale estava cheio de ossos sequíssimos, o que reforça a ideia da morte. Ossos sequíssimos, espalhado por todo o vale, vários ossos. Aí Deus então resolve fazer uma pergunta ao profeta. Olha, preste atenção. Pastor, eu estou ouvindo aí, eu acho que eu estou mais ou menos passando por esse problema, eu estou mais ou menos passando por esse sofrimento, eu acho que existem muitos pontos de morte na minha vida. Talvez você olha para trás e pensou agora de quando você começou, quando você fazia. Hoje talvez você tenha até cargo na igreja, mas é só cargo. Por que você acha que algumas pessoas acham pesado o trabalho na igreja, o cargo na igreja? Porque ela está carregando nas costas só o cargo. Mas o cargo não é importante, não é tão importante assim. Tanto é que demônios não respeitam o cargo. O diabo não está nem aí se você é pastor, se você é obreiro, se você é presbítero, se você é líder de célula, o que você é. O diabo, os demônios não respeitam cargos, mas eles respeitam o ministério. Quando a pessoa é chamada por Deus, e quando a pessoa vive na direção de Deus. Se você percebe que está nessa situação, a pergunta de Deus ao profeta, parece que eu ouço ela hoje, da mesma forma, aqui nesta noite, para mim e para você. Ao olhar para a nossa vida, ao ver os ossos secos, ao ver o vale de ossos, Deus pergunta para mim e para você, o mesmo que Ele perguntou para Ezequiel. Deus pergunta assim ao profeta: por acaso poderão reviver esses ossos? Eu te pergunto, meu irmão, por acaso poderão reviver estes ossos? Será que é possível uma pessoa voltar à vida? Será que é possível você voltar a produzir como produzia antes, a orar como orava antes, a ter o prazer na presença de Deus como tinha antes, a voltar ao primeiro amor, a ser fervoroso, a voltar a ser cristão? Será que é possível? Pode por acaso reviver esses ossos? A pergunta de Deus tem a resposta de um homem natural, óbvia: não tem como. O homem natural olha e responde: irmãos, como pode, naturalmente falando, um vale de ossos, mesmo sendo uma visão, um vale de ossos, como pode? Não era nem esqueleto, esqueletos são os ossos todos juntos, cada um no seu lugar. Era ossos espalhados por todo o vale, todo tipo de ossos do corpo humano. Pode reviver esses ossos? Pode voltar à vida? Não tem como. A resposta óbvia é não. É morte, acabou. Morte, acabou.
Mas essa é a resposta do homem natural. Mas graças a Deus, você aceitou Jesus como teu Salvador, e você nasceu de novo, e você é um homem, uma mulher espiritual, e você consegue enxergar de forma espiritual. Mas de forma espiritual, ao olhar para os ossos secos da nossa vida, nós temos então uma resposta um pouco diferente, como foi a do profeta. A situação era tão triste, era tão terrível, que o profeta nem cravou: Senhor, pode sim, eu acredito, eu creio. Mas ele disse assim: Senhor, tu sabes. Ou seja, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer qualquer coisa. Ele já conseguia enxergar de uma forma um pouco melhor, mas nem o profeta estava assim tão animado. Mas ele esperava que Deus fizesse alguma coisa. E talvez você olha hoje para a sua vida e a sua resposta não seja assim tão animada, mas você já pode dizer como o profeta: Senhor, tu sabes. Tu sabes. Levanta o seu dedo para o céu assim e fala: Senhor, tu sabes. Dedo para o céu, olhar para o alto e ao mesmo tempo para a sua vida. Fala: Senhor, tu sabes. E Ele sabe todas as coisas. E você só precisa começar a crer que Deus pode, quer e vai fazer. Mas você percebeu que tudo aquilo que Deus faz na vida do homem, Ele usa o homem para fazer. Deus então disse assim, versículo 4: então me disse, profetiza sobre estes ossos, e diz-lhe, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Irmãos, olha só que interessante, escute, olha aqui para mim. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Peraí, não parece loucura? Se fosse esqueleto, não tinha os músculos, não tinha o tímpano, não tinha aqui a bigorna, o martelo, tudo que você tem aqui que forma a sua audição, não tinha nada. Mesmo que se fosse esqueleto, imagina osso espalhado. Mas diz Deus para o profeta dizer para os ossos secos, ouvir a palavra do Senhor. Mas como pode um monte de ossos ouvir alguma coisa, se osso não tem audição? Isso nos reforça, e eu posso dizer para você com toda a certeza, que Deus é tão tremendo, Deus é tão poderoso, que quando Ele fala, até quem não tem ouvido pode ouvir a voz de Deus, a voz que transforma, a voz que modifica, a voz que faz o milagre acontecer. Então Ele disse, osso seco, profetiza e diz-lhe, osso seco, ouvi a palavra do Senhor. O versículo 5, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vós espírito e vivereis, e poreis nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Olha o que Deus disse, olha o que Deus disse, Ezequiel, eu vou fazer estes ossos reviverem. Eu, Senhor, vou fazer estes ossos reviverem. E nesta noite, Deus está dizendo que vai fazer reviver na sua vida, a sua força, a sua fé, o teu sonho, o teu ministério. Hoje é noite de mudança, se você quiser, hoje Deus vai fazer reviver em você os desejos que você tinha antes, o prazer que você tinha antes de servir a Deus e de fazer a obra de Deus. Deus não quer te ver parado. Deus, quando chamou você, Ele limpou você, Ele cuidou de você, Ele preparou você, Ele nomeou você para ir e dar frutos. Você é um milagre de Deus. Você não é uma pessoa qualquer, você é milagre de Deus. E Deus espera em você, espera por você.
Mas só que tinha uma coisa: o milagre só iria acontecer. Quem ia fazer o milagre? Deus. Mas só ia acontecer se o profeta profetizasse. Diga assim: o milagre, quem faz é Deus, mas ele só acontece quando o profeta profetiza. Tem um ditado aí fora que diz: quem tem boca, vai a Roma. Aqui na igreja, nós também temos esse ditado, só que a gente mudou um pouco, né? Não é nem de vai a Roma, do verbo ir a Roma, e nem de vaiar. O nosso é diferente. Quem tem boca, profetiza. Diga bem forte: quem tem boca. Vamos lá, repete comigo: quem tem boca, profetiza. De novo, bem forte: quem tem boca, profetiza. Vira bem tufunha do verbo tufunhar. Não procura no dicionário tufunhar, essa é uma invenção minha. O verbo tufunhar, eu tufunho, tu tufunhas, ele tufunha, nós tufunhamos, vós tufunhais, eles tufunham. Então tufunha o seu olhar na cara do teu irmão e fala assim: eu tenho boca. Dá uma olhada, vê se ele tem mesmo. Fala de novo, fala assim: eu tenho boca. Então agora você diz para ele: então você pode profetizar. Quem tem boca profetiza. Então profetiza sobre o vale de ossos secos, porque assim diz o Senhor: se o profeta profetizar, eu farei vida, trarei vida novamente a este lugar de morte. Na sua casa, na tua família, em alguma área em que a morte se instalou. Eu quero fazer outra pergunta para você: por acaso existe algum profeta na tua casa, na tua família e nesta cidade? Tem profeta na tua casa? Tem ou não tem? E cadê o profeta da tua casa? Tem gente procurando, cadê? Vou perguntar de novo, porque tem gente que não respondeu. Cadê o profeta da tua família, da tua casa? Levanta a mão e dá um glória. Diga: eu sou profeta na minha casa. Diga: eu sou profeta na minha cidade. Eu sou a pessoa que Deus chamou para abençoar. Então, profeta, abra a sua boca e profetiza. Profetiza, não importa se a morte se instalou, profetiza, porque quando você profetizar, Deus vai trazer vida. Quando você falar, Deus vai fazer reviver. Os ossos secos voltarão a viver, diz o Senhor dos Exércitos. Então não deixe de profetizar. O milagre só acontece quando o profeta profetiza. Profetiza na tua casa, profetiza no teu trabalho. Irmãos, não use palavra de maldição, mas de bênção. Profetiza na tua célula, profetiza na tua igreja, profetiza na vida do teu irmão, profetiza na vida do teu amigo. Profetiza, profetiza, porque você é profeta de Deus. Então, diz o versículo 7, profetizei como se me deu ordem. Ele profetizou, e quando ele profetizou, olha o relato, e quando profetizou, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, ele ouviu um ruído, um barulho, enquanto ele profetizava. Eu fico imaginando, tudo bem que é uma visão que Deus deu para Ezequiel, mas ele ouviu um ruído, e esse ruído que ele estava ouvindo, era os ossos se mexendo. Não estou falando de filme de terror não, é milagre. Ele começou a profetizar e os ossos começaram a se mover no vale. Se você começar a profetizar, e você vai profetizar hoje, a hora que você abrir sua boca para profetizar, coisa que nós vamos fazer daqui a pouco, você vai ouvir pela fé um ruído, o ruído dos ossos se movimentando, o ruído dos espíritos malignos saindo, porque há poder no nome de Jesus, e essa autoridade está sobre a igreja, sobre o profeta, e você é profeta.
Interessante, ouvi um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. Irmão, você pode imaginar na visão de Ezequiel, um monte de ossos, um monte de ossos espalhado por todo o vale. De repente ele começa a profetizar: osso seco, ouvi a voz do Senhor, e ouvi um ruído. Ele olha, os ossos, um vem para cá, outro vem para lá. Não era o Michael Jackson no trailer lá, era os ossos se ajustando, sabe? Vocês querem que eu falo cada nome dos ossos do corpo? Tá, depois eu mando por e-mail. Foi juntando, cada osso ao seu osso. E de repente já não era mais um vale de ossos secos, mas era um vale de esqueletos. Glória a Deus, já mudou alguma coisa. Talvez a sua vida não está sendo um vale de ossos secos, mas só de esqueleto. Qual que você prefere, ossos secos ou esqueleto? Misericórdia, irmão. Para nenhum desses. Era um vale de esqueleto. Mas os esqueletos eram só ossos. Mas diz assim o versículo 8: quando ele profetizava, quando você profetiza, o milagre começa a acontecer. E se ouviu só um ruído, continue profetizando. Os ossos se juntaram, continue profetizando. Versículo 8: e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima. Agora já não era mais esqueleto, era cadáveres. Já é um avanço. Ossos secos viraram esqueletos, agora cadáveres, mas ainda não havia vida. Agora Ezequiel tinha um exército, mas o que faz um exército de cadáveres? Nada. O que faz um exército morto? Nada. Eu não sei qual fase dessa você está, de ossos secos, de esqueleto, ou apenas um soldado morto. Não vai conseguir fazer nada. Seguindo a leitura, e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem. Irmãos, preste atenção, profetiza. Ouviu o ruído, continue profetizando. Juntou nervos, pele, se tornou mortos, mas continue profetizando. Você tem que profetizar o tempo todo. Não importa se a situação está ruim, profetiza, profeta. Não importa se está delicado, profetiza, profeta. Não deixa de profetizar, porque quando você profetiza em nome de Jesus, mesmo que pareça que não esteja acontecendo nada, alguma coisa está acontecendo, porque você está profetizando. Então não deixe de profetizar. Assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos o Espírito, e assopra sobre este dos mortos, para que vivam. E o milagre aconteceu, e eu profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Agora o vale estava cheio de soldados, guerreiros, pronto para a batalha. É assim que Deus quer que você esteja, mesmo que você esteja no vale, esteja de pé, guerreiro, cabeça erguida, pronto para a batalha, porque o vale ou o deserto não é o teu lugar. O deserto e o vale não é a tua sepultura. Deus tem coisas maiores para você. Levanta a cabeça, crê na promessa e siga em frente.